tua insegurança é porque o teu passado te assombra. Eu sou a Dani Gaiotto, especialista na autoestima da mulher, e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. O que significa isso? Significa, às vezes, que você teve um passado difícil, teve um passado onde você não teve resultados, e isso te dá uma insegurança hoje para quê? Para continuar, para acreditar que é possível você conseguir, né? Então, assim, é muito comum a gente travar por conta do nosso passado. A gente travar por conta de tudo que a gente vivenciou. Mas a gente tem que pensar que hoje nós somos frutos desse passado, né? O que você é hoje é por conta do que você viveu. E se a gente for pensar que se o nosso passado não foi bom, a gente também não vai ser boa, seria muito cruel para nós, seres humanos, né? Seria muito cruel. Mas a boa notícia é que a gente pode sim usar o passado como um aprendizado, como uma alavanca, como algo para nos lembrar de tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós suportamos. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Então muitas vezes você está presa ali por conta de que você viveu algo que não foi bom, ou você não fez aquilo que você gostaria, ou tomou decisões que você talvez tenha se arrependido. Então é muito importante a gente entender que para que a gente consiga construir a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa autoestima, nós precisamos voltar às vezes lá no passado e ressignificá-lo, né? Entender que existem coisas e pontos importantes a ser levado em conta, que são relevantes, né? E como que a gente consegue isso, né? Que provavelmente você já ouviu, é sobre o autoconhecimento mesmo, a autoconsciência, na verdade. Além do autoconhecimento, é a autoconsciência. Nós precisamos pensar muitas vezes de maneira objetiva, né? E pensando assim, não vendo você como uma vítima. Porque muitas vezes a tua insegurança, a tua falta de confiança, o teu medo de continuar, de fazer alguma coisa, porque você sofreu no passado, é uma forma de você se colocar numa posição de vítima, de carente, né? Ah, eu não consigo, eu não posso porque eu sofri demais, porque eu passei por tudo aquilo, eu sou inútil. Eu mesmo tive já esses momentos, né? Lá, quando eu tinha os meus 18 anos, eu me sentia muito inútil, muito... Mas era óbvio que eu me sentiria inútil, porque eu nunca tinha feito nada, né? Pra mostrar pra mim, pra eu ver em mim um valor. Eu ainda não tinha nem começado a minha vida. Então eu costumo dizer assim, que se você teve um passado traumático, difícil, você não teve ainda a oportunidade de começar. Então a gente precisa pensar nessa perspectiva. Então se você está começando agora, tomou essa consciência agora, então você tem que voltar lá e ver o que você pode trazer de experiência, de aprendizado para que você continue. Então é muito comum a gente às vezes, né, ouvir pessoas falando, eu não consigo porque eu nunca consegui dar certo em nada. Tá, mas você nunca conseguiu dar certo em nada porque talvez você ainda não tinha tido essa consciência de que você precisa aprender com o que não deu certo. O fato de você ficar sempre achando que não vai dar mais certo porque nunca deu, você continua nesse ciclo. E o nosso cérebro, ele é muito interessante, ele meio que reproduz. Então a gente precisa parar de se vitimar, né? De estar numa posição de vítima, porque isso acaba sendo uma posição de vítima. A gente precisa estar acima e olhar com um olhar assim, mais analítico. O que eu posso aprender com o que eu vivenciei? Porque imagine, se a gente for pegar todas as pessoas bem-sucedidas hoje, né, que famosas, é muito comum a gente encontrar artistas hoje, que se a gente for ver a história de vida deles, foi terrível. Esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem de um rapaz que é milionário hoje na área tecnológica, que foi jogado no lixo quando era pequeno, bebezinho. Sabe, você fica pensando, isso tinha tudo pra, né, não ser nada, mas não. Ele deu a volta por cima. Lógico que ele teve os seus perrengues ali, talvez ele tenha que lidar com essa perda que ele teve lá de ter sido abandonado. Isso tudo são coisas. Eu costumo dizer que eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz, né, que Jesus disse, a gente precisa pegar a nossa cruz e seguir. E muitas vezes a nossa cruz é isso, sabe? A gente vê que nós passamos aquilo que não tem como a gente mudar. Né? Então, se você teve um passado traumático, alguém te feriu, porque perceba, o que mais mexe com a gente é quando a dor ela é uma dor emocional, né? Quando é dor física, você sofreu um acidente, perceba, se você sofreu um acidente de carro, foi doloroso, eu mesmo já sofri, que eu quase morri. Nossa, doeu muito, mas eu não lembro nem mais da dor.
né? Mas eu lembro da dor que eu senti quando meu marido morreu, porque as dores emocionais, elas são muito mais sentidas, profundas, e elas trazem, né, consequências quando a gente não aprende a lidar com ela. Porque não tem como você apagar aquilo que você sentiu, não tem como, isso é um fato. Mas tem como você ressignificar. Existem muitas coisas que a gente pode trabalhar para que você ressignifique essa dor. Mas você precisa entender que tem como, né? Porque muitas vezes a gente encontra pessoas que acham que não tem solução para ela. Não, eu passei muita coisa, não consegue ver uma saída. Isso é normal, às vezes, acontecer quando a gente só vê o lado negro, né? Quando você foca só no que você sentiu de dor e de problema, e muitas vezes a gente tem esses momentos, parece que é uma nuvem negra em cima da nossa cabeça. E a gente não consegue ver uma solução. Acontece com todo mundo. Então, você precisa buscar se relacionar com pessoas que estão em outro momento, em um momento mais animado, um momento mais feliz, para que você aproveite um pouco dessa energia, sabe? Às vezes, quando a gente não tem isso sozinha, né, da nossa parte, a gente precisa de uma ajuda. E às vezes a ajuda ela não vem aqui, né, do nosso, tipo, da família, das pessoas que a gente gostaria que viesse. Na maioria das vezes não vão vir, não vão vir. Na verdade, quanto mais a gente quer isso, mais, às vezes, decepcionados a gente fica. E assim, de certo ponto, tem até uma certa coerência, por quê? As pessoas à nossa volta, elas são um reflexo daquilo que a gente tá. Então, se você não está bem com você, você vai acabar atraindo pessoas que não estão bem, ou você vai acabar mudando o estado emocional dessas pessoas. Porque perceba, lembra, não sei se você já viu falando, o nosso cérebro aqui, ele tem neurônios espelhos. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente tá, né, no meio onde a gente tá inserido. Porque a gente meio que acaba impregnando ali o comportamento das pessoas que estão à nossa volta. Então, se você está vivendo um momento de dor, de tristeza, de insegurança, de medo de tomar decisões, de medo de avançar, desacreditada, às vezes, que é possível dar certo em alguma coisa, a gente tem esses momentos. Procure se conectar com pessoas que já passaram desse momento ali e que já estão num nível superior.